voltando ao nosso último bloco do programa de hoje, que estamos comentando aspectos da nossa Constituição Federal, que completa em outubro deste ano 20 anos de sua promulgação, conhecida como Constituição Cidadã, assim anunciada por Ulisses Guimarães. Vamos fazer mais um comentário a respeito, em primeiro lugar, de dois aspectos importantes que eu, não puxando brasa para o meu assado, como diz o gaúcho, tive a importante participação. Uma delas é que, ao longo dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte em 1988, também os deputados e senadores, nós fazíamos o processo legislativo ordinário, isto é, funcionávamos como deputados e senadores em tempo normal. E, em função disso, iam ocorrendo muitas votações e decisões que, às vezes, confundiam até mesmo membros do parlamento. Mas dois temas vieram a se sobrepor, ou pelo menos um deles se sobrepôs ao processo constituinte. Quando, no governo Sarney, se não me falha a memória, um plano conhecido como Plano Bresser, fixou a correção monetária das dívidas existentes, não é isso, de todo mundo naquele momento. Uma correção monetária próxima a 90%. Imagine os senhores, imagine você, se você tivesse uma dívida de 10 mil e ao amanhecer do dia seguinte acordasse com uma dívida por conta de um decreto, de uma medida do governo, devendo 18, 17, 18, 19 mil, quase o dobro, sem ter feito nada, e o seu salário continuando com o mesmo valor, o seu produto com o mesmo valor, não tendo nenhum mecanismo que pudesse lhe ajudar a fazer aquela receita que correspondesse àquele volume, ou seja, sem inflação nova, sem nada. Ora, aquela situação criou um quadro de perspectiva de quebradeira geral, sobretudo de micro e pequenas empresas e pequenos produtores rurais. Isso fez com que eu trabalhasse com a articulação, digamos, na outra ponta da visão ideológica, o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, e escrevemos um artigo que consta nas disposições constitucionais transitórias, de 88, que fez a anistia desta correção monetária para uma parte da sociedade brasileira, para os mini e pequenos produtores rurais e também para os micro e pequenos empresários urbanos. Com isso nós salvamos milhões de empregos, milhares de micro e pequenas empresas. Certamente que foi um momento difícil, porque tivemos que incorporar no processo constituinte uma decisão que não era possível ser tomada pelas injunções daquele momento no processo legislativo ordinário. Então veja como as coisas são interessantes, O governo mexe na economia, faz um plano econômico, e nós, para poder resolver as consequências daquele problema, tivemos que resolver dentro do processo de elaboração da nova Constituição. Nem sequer foi no processo ordinário legislativo, que poderia ter sido feito, mas que não havia circunstância e ambiente, nem tempo para fazer a votação, porque precisaria passar pela Câmara, pelo Senado, revisão, comissões. Naturalmente não teria acontecido nada de fato. No caso particular do Rio Grande do Sul, aqui salvaram-se milhares de pessoas, inclusive produtores de batatinha, de cebola, produtores de leite, hortifruti granjeiros, sem contar os micro e pequenos empresários urbanos. Aquela conta representou mais de 3 bilhões de dólares naquele momento. Um outro fato, e este já não é um fato superveniente, é o fato que nós incorporamos na Constituição de 88 o benefício de direito de aposentadoria ao trabalhador e à trabalhadora rural. E isso mudou, a meu juízo, parte da cara do Brasil, porque até 1988, somente na área rural, o trabalhador rural com carteira assinada ou o pequeno produtor rural tinha direito ao benefício de aposentadoria, no caso de produtor familiar, a meio salário mínimo de aposentadoria depois dos 65 anos de idade. A mulher não tinha direito nenhum e meio salário mínimo não era possível para sustentar ninguém. Com a nova Constituição nós garantimos um salário mínimo de aposentadoria ao homem e à mulher
a mulher aos 55 e o homem aos 60 anos de idade. E isto, olhado hoje, 20 anos depois, mostra quanto foi importante como fator de distribuição de renda e de melhoria da qualidade de vida no meio rural e também na periferia da cidade. Por quê? Porque esse salário mínimo, isso, veio a dar sustento aos idosos, veio permitir a compra de medicamento para idosos, a garantir um aluguel para uma moradia mais decente para esses idosos, e muitas vezes encontramos no interior filhos, isso, dependentes desses idosos, que vivem também junto, compartilhando, digamos, os benefícios desta aposentadoria. No caso do Rio Grande do Sul, comparando os valores que retornam nesta forma de aposentadoria com produção agrícola, podemos dizer que os benefícios anuais da aposentadoria rural correspondem praticamente à safra de soja colhida no estado. Dá para dar uma dimensão de quanto isto é importante, quanto isso tem um valor social, quanto isso representa de distribuição de renda. De modo que eu queria, nessa minha última participação, nesse segundo programa que faço sobre a Constituição de 88, comemorar os progressos obtidos nesses 20 anos, isso, e desejar que possamos ter muitas e muitas décadas de democracia, de progresso e de bem-estar para todos. Meu abraço. Convido você a estar conosco no próximo programa, que eu pretendo falar sobre responsabilidade social. A responsabilidade social nas organizações e a responsabilidade social dos cidadãos. Muito obrigado.